Hoje iremos dar continuidade à nossa aula de funções e procedimentos. Especificamente, iremos falar da passagem de parâmetros. Quando a gente fala de passagem de parâmetros, é importante a gente ter em mente alguns aspectos. Passagem de parâmetros em Python, ela é realizada por padrão, por valor. Isso significa o quê? Significa que ocorre a passagem do conteúdo da variável e não a referência para a variável, como também é possível fazer com algumas outras estruturas e também é utilizado por outras linguagens. Mas a gente vai conferir isso um pouco mais para frente. Mas é importante que vocês tenham em mente que, por padrão, o tipo de passagem de parâmetro que o Python utiliza é a passagem por valor, sendo que o parâmetro ele deve ser do mesmo tipo da variável. Então, é importante que haja essa compatibilidade, do contrário, pode gerar algum valor inconsistente. Além disso, cada variável passada no momento da chamada será copiada para o parâmetro correspondente da função. Isso levando em consideração a ordem de declaração. Então, aqui é justamente essa questão da cópia do conteúdo que é realizada entre as variáveis e os parâmetros propriamente ditos. É importante esclarecer também que existe uma certa independência entre as variáveis e parâmetros, justamente por essa questão da passagem de parâmetros ocorrer por valor e não por referência. Deste modo, mudanças em parâmetros de tipos primitivos, ou seja, inteiros, reais, strings, não afetam as variáveis. Isso vai ficar mais claro para vocês quando a gente falar sobre escopo global e local. Mas basicamente, o que eu quero dizer aqui é o seguinte, que as variáveis que são passadas como parâmetros, se elas forem alteradas dentro do corpo da função a qual for chamada, essa mudança não vai refletir na mudança propriamente dita dessas variáveis, da onde ela foi passada como parâmetros. Elas só existirão dentro daquele contexto da função. Lembrando que existem algumas exceções, e a gente vai conferir isso mais para frente, que são os casos das listas, dicionários e objetos. Porque no caso dessas estruturas, quando a gente passa essas estruturas como parâmetros, né, como argumento para uma função, ao alterar essa variável na função, essa mudança também é refletida na origem que foi chamada o subprograma, a função ou procedimento. Então, se a gente passa uma lista e a gente faz alguma operação nessa lista dentro da função e procedimento que for chamado, essa mudança é refletida no objeto como um todo. Então, em toda parte que essa variável estiver presente, ela vai ter esse valor alterado. Então, por exemplo, se no programa principal eu tenho uma lista com o valor 5 e eu passo essa lista com o valor, eu passo essa lista como parâmetro e dentro da função eu altero esse item dessa lista para 4, quando eu retornar para o programa principal, ao invés dessa lista valer 5, ela vai estar valendo 4, porque esse objeto ele foi passado por referência. Então é importante ter isso em mente também. Então agora vamos conferir um exemplo simples de como a gente pode criar, né, uma função e como realizar esse processo de passagem de parâmetros. Então nosso exemplo é o seguinte: escreva um programa que contenha uma função. A função deve receber como parâmetros dois números inteiros e deve calcular e imprimir a soma destes valores.
Então é importante que nesse momento, se vocês quiserem, vocês podem estar pausando o vídeo e tentando resolver essa questão. Mas vamos observar como isso pode ser feito. Mas antes, vamos conferir como isso seria feito sem utilizar a função. Então, primeiro, a gente iria solicitar a leitura dos números, né, para o usuário. Então, aqui a gente lê os números, igual a gente armazena nas variáveis num1 e num2. Em seguida, a gente realiza a operação de soma e então faz o print para indicar qual foi o resultado dessa soma. Então, o que a gente quer fazer é basicamente criar uma função para realizar essa operação. É justamente o que está sendo dito aqui. Esta tarefa será executada pela função que vamos criar. Então, é essa parte aqui que a gente vai inserir no corpo da função. Então, como isso pode ser feito? Bem, aqui novamente a questão, né, a ser resolvida. Então, como é que a gente vai fazer? Primeiro, a gente tem que declarar a função. No meu caso aqui, eu dei o nome de calcula-soma e aqui eu indico os dois parâmetros. Em seguida, a gente insere a operação da soma, depois o print dessa soma. Isso é basicamente a nossa função. A função já está criada. Agora vamos para o programa principal. No programa principal, a gente basicamente vai fazer a leitura dos números e passar esses números como parâmetro para ser resolvido essa soma pela função calcula-soma. Então aqui a gente faz a leitura do primeiro número, depois a leitura do segundo número, e então a gente chama a função calcula-soma passando as variáveis no 1 e no 2 como parâmetros, né? É importante esclarecer aqui, em termos técnicos, os números, as variáveis que a gente passa como parâmetro, quando a gente está chamando a função, a gente dá o nome de argumento. Então, na verdade, no 1 e no 2 são dois argumentos. Enquanto no 1 e no 2 da declaração da função, a gente chama de parâmetros. Isso são apenas detalhes técnicos, mas é importante que vocês tenham noção disso. Então, basicamente, esse é o corpo da função e é ele que vai executar a, a tarefa, né, de fato, que é realizar justamente a soma. Bem, uma observação é que os parâmetros eles não precisam ter o mesmo nome das variáveis do programa principal. Então percebam que aqui eu tenho num1 e num2, mas o nome dos parâmetros eu posso colocar qualquer nome. Lembrando que é importante que os nomes sejam condizentes com o que ele vai realizar, né? A operação ou que tipo de conteúdo ele está armazenando. Como esse exemplo aqui é didático, nesse caso não tem tanta importância. Então, nesse caso aqui, eu atribuí o nome de N1 e N2. Então, é importante que vocês saibam disso também. Os nomes dos parâmetros não precisam necessariamente ter o mesmo nome das variáveis que estão no programa principal. Bem, mas no exemplo que a gente viu, na função, a soma é realizada e o valor resultante é exibido no próprio corpo da função. Mas a gente pode também inserir um retorno na função, ou seja, a função ela vai realizar o cálculo, mas o valor vai ser retornado para o ponto aonde ela foi invocada no programa principal ou dentro de uma outra função. Então vamos observar como é que isso é realizado. Novamente, a gente define a função, insere a operação propriamente dita da operação, né, que é a soma. E agora, ao invés de termos o print, a gente tem o return.
que é basicamente indicando que a gente quer retornar o valor contido na variável soma. Então, return soma vai retornar o valor contido na variável soma para o local onde ela foi chamada. Então, vamos observar isso no programa principal, onde a gente pede basicamente que o usuário digite os números, e em seguida a gente indica que o valor da função que a gente vai invocar, que é a calcula-soma, vai ser armazenado na variável resposta. Então é importante que uma variável, quando tem retorno, é importante que a gente guarde o valor retornado em uma outra variável, que é como vocês podem observar aqui. Eu estou armazenando na variável resposta. E em seguida eu posso fazer o print do valor retornado e com isso finalizar o programa. Bem, por hoje foi apenas isso. Na próxima aula, a gente vai aprender um pouco mais sobre escopo, tanto o escopo global quanto local, e, portanto, observar o que são variáveis locais e globais.